difícil propor, quando Nietzsche vai falar da genealogia da moral, que a gente tem a tendência, quando eu digo a gente, digo cultura, academia, etc., de pensar a moral como uma coisa inerente ou até mesmo além da própria vida, né? E a grande crítica de Nietzsche é que não há nada além da vida, né? O que temos é a vida. A moral é uma construção. Já há um valor para se estabelecer a moral como uma coisa além da vida. Isso já é um valor moral, antes mesmo de se perceber a moral. Quer dizer, o que a gente está colocando em questão, o que Nietzsche coloca em questão nesse ponto, é que pensar as coisas como algo eterno, como algo essencial, como uma identidade, já é um valor sobre as coisas. Então ele já vai buscar muito mais a fundo, não só essas coisas, mas o que fez com que se tornasse necessário sobressair a verdade em detrimento da mentira, o belo em detrimento do feio, o normal em detrimento da loucura e assim por diante, a justiça da injustiça. Quer dizer, o que fez com que esses valores fossem colocados como os bons, os adequados, os corretos, né, em detrimento do inverso deles. Perfeito. O que me parece interessante nisso a respeito da identidade. Eu acho que tudo bem. Eu entendo que existem as ciências, ela tem seus objetos, elas criam seus objetos e analisam seus objetos. E eu entendo que para as ciências funcionarem, a maior parte delas, você vai precisar ter um sujeito do conhecimento ali, porque senão a coisa não acontece. Você vai precisar ter ele. A crítica, ou melhor, a dúvida do Nietzsche, ela não é exatamente a dúvida de se a ciência é verdadeira. A dúvida do Nietzsche, me corrija se eu estiver errado, mas a dúvida do Nietzsche é: por que tudo isso tem que satisfazer esse sujeito? Por que esse sujeito é verdadeiro, né? Por que tem que ser esse sujeito? E se existe isso, veja se eu não vou falar uma besteira aqui. Fica mais fácil de entender que a compreensão de que o limite do nosso corpo, o limite da nossa pele, é o limite da nossa atuação. Se a gente não tem esse sujeito do conhecimento, o entendimento de que o limite do corpo seria o limite de onde a consciência opera e, portanto, o limite da atuação, esse limite também ele desaparece, né? Fica possível compreender que não seria nenhuma surpresa compreender em estudos de sociedades que não sejam ocidentais que se entenda uma relação diferente da pessoa, eu não digo sujeito, mas da pessoa, do corpo físico, com as outras coisas, com as outras pessoas, com os outros elementos. Talvez fique mais razoável compreender, né, que é muito possível haver uma relação, por exemplo, aqui eu vou falar sem nenhum julgamento de valor, né, mas é muito compreensível haver, de repente, povos que têm uma ligação com a natureza que ultrapassa em muito o limite do corpo, e que a gente às vezes interpreta como responsabilidade, né? A gente às vezes pode interpretar como responsabilidade, mas que a responsabilidade não é nada mais do que uma maneira de explicar isso, justamente fazendo a divisão da matéria e da mente, da consciência, do limite do corpo, e estabelecendo a primazia da consciência, que num ato benevolente vai satisfazer um outro que não precisa ser satisfeito, que não sou eu, e que não é raça humana, e que não é racionalidade e tudo mais, né? É necessário que eu compreenda sempre como uma grande caridade as relações diferentes que às vezes parecem ser muito melhores do que as nossas, porque parecem não ter a suposta maldade que o ser humano tem, mas será que a gente não conseguiria compreender como algo constitutivo, de fato, talvez? Constitutivo, né? Ou seja, é outro sujeito, né? É outra coisa, é outro mundo, é outra relação, é outro fenômeno. Talvez o cientista desse povo, dessa cultura, quando vai apreender o fenômeno, não seja o mesmo fenômeno que, sabe? Não seja a mesma delimitação de fenômeno, inclusive. Talvez não sejam as mesmas relações, as mesmas leis da física. Embora a pedra vai cair. A pedra vai cair. Mas talvez a explicação seja outra, de tal maneira que faz uma regra do mundo ser outra, né? Embora explique esse fenômeno que a gente chama de gravidade também.